E aí, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Você acha que é importante esse assunto? Você acha que os seus resultados, você pensa que os seus resultados podem ser potencializados ou aumentados, melhorados com inteligência emocional? Se você acredita que sim, esse vídeo é para você. E se você acredita que não, com certeza você precisa assistir esse vídeo, que eu duvido você continuar com essa resposta ou com essa opinião depois que assistir esse conteúdo. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva nele, já vai lá, cadastra, aperta o sininho, aperta tudo, aperta o like, não esquece, porque esse conteúdo vai abençoar a sua vida, vai ajudar você, vai te trazer mais informações e com certeza, com o seu like, com o seu gostei, o canal vai potencializar, o distribuidor, o YouTube, vai potencializar a divulgação dele e mais pessoas vão poder receber esse conteúdo. Conto com o seu like e, claro, conto com aquele comentário chave, aquele feedback para ver como que os vídeos estão, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você sabe utilizar as suas emoções ao seu favor? Sim, para que você desenvolva maiores e melhores resultados, você vai entender hoje que é fundamental, não é importante, é fundamental você aprender a gerenciar, você ativar as suas emoções. E sim, é possível ativar as suas emoções. Você vai aprender a ativar os estados emocionais. Por que isso é importante? Para cada situação. E a resposta aqui, sabe por que isso é tão importante? Como eu disse, os seus resultados dependem do quanto você domina essa área da vida. Vou te ensinar agora uma sequência que vai te ajudar a entender o quanto é importante ou o quanto é possível ativar estados emocionais. Olha só, os seus pensamentos, eles dirigem os seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles geram emoções, geram novas e diferentes emoções. As suas emoções, elas funcionam como um combustível para as suas ações. E as suas ações, elas são o que de fato vão gerar os seus resultados. Ou seja, tudo começa com os seus pensamentos. Olhe essa sequência bem simples. Pedi para a galera da edição colocar aqui, ó, pensamentos, sentimentos, emoções, ações e resultados. Essa sequência vai ajudar a você a entender que os seus resultados dependem das suas ações. As suas ações dependem do seu estado emocional. O seu estado emocional depende dos seus sentimentos e os seus sentimentos são gerados pelos seus pensamentos. Percebendo isso, você vai entender que diante de situações que te geram emoções indesejadas, que você não deseja naquele momento, é possível para você reverter aquela situação acessando a origem, porque agora você entendeu que todos os seus resultados, ações, sentimentos, emoções possuem uma origem, ou seja, uma raiz. Sim, a raiz das nossas emoções são os nossos pensamentos e nós conseguimos controlar os nossos pensamentos. Não é tão fácil controlar as emoções, mas é sim fácil, simples, controlar os nossos pensamentos. Dessa forma, inteligência emocional pode ser definida como o nível ou o grau de entendimento, de conhecimento que você possui sobre inteligência emocional, sobre gerenciamento e gestão das emoções e, claro, sobre as atitudes que você implica, coloca, que você investe para ativar as suas emoções. Não é somente o quanto você sabe, mas é também o quanto você coloca em prática. Isso vai ajudar a você, não a dominar 100%, mas vai ajudar você a entender que é possível ativar estados emocionais distintos, diferentes, e modelar as suas ações e, consequentemente, melhorar os seus resultados. Olha só, como é possível identificar as emoções, identificar os seus estados emocionais. Você desenvolve reações físicas diferentes de acordo com diferentes tipos de emoções. Quando você vivencia uma situação que não te deixou muito alegre, te deixou muito triste,
como que você se posiciona fisicamente. Sim, os seus ombros caem, seus olhos talvez ficam diferentes, o seu corpo fica um pouco mais para baixo. Diferente de uma situação quando você está vivenciando um momento de alegria. Por exemplo, um momento de alegria te deixa muito mais expansivo, um momento de felicidade te deixa muito mais leve, pouco retraído, pouco para dentro, não é mesmo? Ou seja, olhe bem, o seu corpo muda de acordo com o seu estado de emocional, ou melhor, de acordo com o estado emocional que você ativou, que você acessou. No estado de tristeza, o seu corpo assume uma postura mais fechada. Já em um estado emocional de alegria, ou por exemplo, em um estado emocional de ira, sim, o seu corpo se mantém muito mais rígido do que no estado de tristeza. Então, olha bem, ainda como no estado triste, comparando o estado triste como o estado alegre, no estado de tristeza, você fica mais reflexivo, você pensa mais no seu passado, você fica mais passivo, ou seja, você desenvolve um estado de não ação. Já numa situação de alegria, o seu corpo fica, como eu disse, mais expansivo, mais disposto a agir. O seu corpo fica mais ativado. Até no momento de raiva, de ira, o seu corpo fica pronto para o combate, não é mesmo? Então, é o contrário de uma emoção de tristeza, como eu disse, para uma emoção de alegria ou uma emoção de ira, de raiva. As suas emoções fazem com que a sua postura ela mude, ou seja, as suas emoções funcionam sim como um combustível que motiva você a agir de maneira diferente de acordo com o seu estado emocional. O seu estado emocional te leva ao estado de ação, não ação ou ação, né? Então entenda isso, como é importante entender os estados emocionais. Um estado emocional carrega consigo, ou seja, ele desenvolve, ele entrega para você um conjunto de recursos emocionais, sim, um conjunto de recursos vamos dizer assim, uma programação emocional que representa como um combustível para as suas ações. Então, cada estado emocional carrega consigo um conjunto de ações, um conjunto de emoções que vão levar você ou a agir de forma passiva ou a agir de forma enérgica. Sabendo disso agora, você pode entender ou perceber em si mesmo esses estados emocionais. Agora, entendendo isso, entendendo os estados emocionais e o que ele carrega, que conjunto de emoções ele carrega, você pode, sim, ajudar a si mesmo no seu dia a dia. Imagine quando você se perceber em uma situação de abalo, uma situação que você começar agora por conhecer a se perceber diferente. Você percebe que o seu corpo está diferente, que você está um pouco mais para baixo, mas você está em um momento ou em uma situação que você precisa manter as suas decisões e agir de maneira sábia. Um exemplo muito conhecido que eu dou quando eu falo sobre finanças é o exemplo de Warren Buffett. É um dos maiores, se não o maior investidor americano. Ele já juntou uma fortuna que gira em torno de 100 bilhões de reais. Em um dos seus livros ele diz: se você não sabe controlar as suas emoções, você não saberá controlar o seu dinheiro. Então, primeiro, perceber os seus estados emocionais, perceber a diferença física de que esses estados te levam a ter, te levam a vivenciar, a desenvolver. E saber controlar ou ativar estados emocionais diferentes vão ajudar a você, não só nas finanças. Sim, nas finanças sim, vão ajudar você a administrar melhor os seus recursos, a tomar as melhores decisões em relação ao seu dinheiro, mas muito além disso, vai ajudar você nos seus relacionamentos, vai ajudar você na sua vida profissional, na sua vida sentimental, nas suas relações com amigos, em qualquer situação da vida, até mesmo na sua vida espiritual. Conhecendo isso, você pode fazer com que a sua mente ative, ligue o motor de um estado emocional diferente daquilo que você está vivenciando naquele momento, de acordo com as suas decisões. Ou seja, entendendo isso, você aprende a ativar as chaves dos estados emocionais diferentes de acordo com o que você decidiu
agir. Isso é importantíssimo. Aprenda então a ativar estados emocionais. Para isso, você pode seguir os seguintes passos. Vou te passar 3 passos importantíssimos de como ativar os estados emocionais ou ativar estados emocionais diferentes. Primeiro passo. Mude a sua postura. Como que você está aí? Como que você está assistindo esse vídeo? Você está deitado, sentado? Você está numa posição mais passiva? Sente-se numa posição diferente ou fique de pé, coloque as mãos na sua cintura. Respire fundo. Assuma uma postura de autoridade, chamada postura de poder. Se for necessário, você pode mentalizar. Se for necessário, você pode franzir a testa. Sim, é possível. O seu estado físico gera pensamentos diferentes. Sim, observe. Quando você está no estado de tristeza, normalmente você fica com o corpo para dentro. Você fica mais internalizado. Você, como eu disse, fica mais reflexivo. Já num estado diferente, um estado de energia, de alegria ou de ira, você fica muito mais empoderado e enérgico. Ou seja, se você souber ativar a parte física, também vai ajudar a você ativar a parte mental. Pense em pessoas, dificilmente você vai ver pessoas fazendo exercício físico, correndo, fazendo uma caminhada e se tornando pessoas tristes. Ou melhor, dificilmente você vai ver pessoas fazendo exercício físico, uma corrida, uma caminhada e chorando de tristeza. Por quê? Porque aquele movimento, aquele tipo de movimento é incongruente com o sentimento de tristeza. Então, se você quer mudar o seu estado emocional, você pode mudar o seu físico, a sua postura física. Sim, mudando a sua parte física, você começa a levar novos pensamentos à sua mente. Imagine que você está deitado em um dia frio, um tempo nublado, e você pensa em fazer algum tipo de exercício. Qual o pensamento que vem na sua mente? Ou se você está com um pensamento um pouco mais triste, é comprovado cientificamente que países que possuem maior índice de dias nublados, pessoas têm mais índice de pensamentos ou sentimentos de maior passividade. E países mais tropicais, as pessoas são mais ativas fisicamente. Então olhe só, como você pode, como eu disse, se você está deitado numa posição fetal, dificilmente você vai ter pensamentos de atingir as suas metas, de fazer grandes conquistas, de ter grandes conquistas. Mas se você mudar a sua postura, se você iniciar um exercício físico, mesmo sem vontade, sim, faça por decisão, o que vai acontecer com você? Novos ares virão, novos pensamentos surgirão. Ou seja, movimento, grava isso, movimento muda pensamento. Se você está parado, pouco sangue circulando, pouca oxigenação, comece a fazer exercício, mude a sua postura, mude a sua postura física e você vai perceber uma mudança de pensamento, novos pensamentos surgindo, com certeza. Segundo passo que você pode utilizar para ativar estados emocionais diferentes, decida o que pensar. Você não é sujeito dos seus pensamentos, ou seja, não aceite qualquer tipo de pensamento. Decida o que pensar. Augusto Cury, por exemplo, cita muito isso. Você criticar os seus pensamentos e determinar e decidir o que pensar. Existe essa possibilidade. Haja em cima das suas decisões e não em cima das suas condições, da condição do meio ou da condição de uma situação. Você não é o corpo, não se esqueça disso. Você não é um corpo, você mora dentro dele. Você não é matéria ou resultado do meio que você mora, não. Do meio que você vive, não. Você mora dentro do corpo, você é uma alma. Você é um governante, você governa o corpo, você decide o que agir, o que fazer, você pode decidir, modelar e alterar os seus pensamentos. E lembre-se, seus pensamentos vão alterar os seus sentimentos e a cadeia vai se completar. Emoções, sentimentos, emoções, ações e novos resultados. Decida o que pensar, decida gerenciar os seus sentimentos através dos seus pensamentos e as suas emoções vão ser alteradas e os seus resultados também serão. Terceiro passo para você ativar estados emocionais diferentes. Mude a sua ambiência. Não pode ser só esse passo que você deve fazer, mas esse é um dos passos que você deve adotar. Como mudar a ambiência? Você pode, vou te dar um exemplo aqui, você pode colocar uma música diferente para ouvir.
você pode ligar uma música agitada se você quiser despertar hormônios que te levem a uma alegria, a um sentimento diferente. Coloca uma música rápida, uma música mais animada. E sim, música é um elemento não físico capaz de alterar o nosso nível hormonal. Olhe como é importante isso, e você pode fazer uso dessa ferramenta de maneira livre, muitas vezes de forma gratuita. Eu vou contar para você um hábito que eu tenho. Eu sou um ouvinte de sons e músicas constante, todos os dias. Eu levanto muito bem cedo, eu levanto por volta de 5 horas, e todos os dias, quando eu vou orar, meditar ou ler a minha Bíblia, eu coloco um som mais calmo, um som mais tranquilo, que eu vou deixar aqui para você o link dos sons que eu costumo ouvir. Eu coloco um som mais calmo, um som de maior reflexão, que me faz internalizar aquele momento, que me ajuda a mentalizar aquele momento, que me ajuda a manter a calma e me conectar com o meu espírito. Já quando eu tenho que decidir algo, tomar alguma decisão, eu coloco uma música chamada No We Are Free. É o tema do filme Gladiador. É uma música bastante contagiante e envolvente, e eu coloco ela quando eu quero tomar grandes decisões. Eu coloco ela para mentalizar e para me ajudar a tomar algumas decisões. E quando eu quero agir de uma maneira mais animada, quando eu já terminei esses meus momentos de leitura, eu coloco algumas músicas para me levar à ação, para me levar a fazer os meus exercícios físicos que eu faço todos os dias. Então eu tenho já essa sequência de oração, leitura e exercício físico. E qual música eu coloco? Eu vou deixar aqui para você na descrição, ou se a equipe de edição quiser colocar aqui também. Eu coloco Algo Novo de Kemuel, eu coloco Galileu Remix de Fernandinho, e isso me altera o meu estado emocional. Isso ajuda a alterar o meu estado emocional. Ajuda sim, porque ativa emoções diferentes e a música tem esse poder. Então não se esqueça, mude a sua postura, direcione e decida quais pensamentos você vai manter na sua mente e mude o seu ambiente, a sua ambiência. Não precisa ser o ambiente físico, mas é a sua ambiência. Esses 3 passos eu tenho certeza que ajudará você a ativar estados emocionais com sabedoria. Outra atitude de pessoas que querem desenvolver inteligência emocional. Sim, pessoas que querem desenvolver emocional adotam a seguinte atitude: elas não se comparam. Isso mesmo, elas adotam uma atitude de não se comparar. Então, não se compare. Você, de fato, é uma pessoa incomparável. Mas nós sabemos que hoje em dia é muito difícil isso. Por quê? Porque as redes sociais, sim, as nossas redes sociais, elas nos induzem, elas nos levam, a nos comparar muitas das vezes com pessoas diferentes ou parecidas conosco. E é muito comum que nós, quando nos comparamos com essas pessoas, nós não olhamos a história dessas pessoas. Nós não olhamos o quanto tempo ou qual evolução de vida essa pessoa teve que passar, qual experiência de vida essa pessoa teve que passar para chegar no nível, no estado que ela está agora. Muitas das vezes essa pessoa já possui anos de experiência, mas nós não levamos isso em conta. Nós não levamos o quanto de vivência, de tempo, de vivência num certo assunto, num ambiente, ela passou. Nós só analisamos o estado dela agora e nos comparamos com ela. Nós não olhamos como ela começou, os primeiros vídeos, as primeiras atuações, e principalmente nós não olhamos quantas vezes essa pessoa errou. Sim, provavelmente não vai estar nas redes sociais dela quantas vezes ela pensou em desistir, quantas vezes ela fracassou em alguma área da vida. Pense nisso. Então não se compare. Se você não consegue olhar a história de uma pessoa por completo, você não deve se comparar com ela, porque a sua você conhece cada detalhe, seja ele positivo ou de uma extrema dificuldade, mas que gerou aprendizado. Pessoas possuem caminhos diferentes. Não se compare com outras pessoas. Só existe uma pessoa que você pode e deve se comparar. Sabe quem é? É você ontem. Sim, é a única pessoa que você pode se comparar, é essa pessoa, é você no passado. Aí sim, você estará num caminho de evolução e não num caminho de desprezo, muitas das vezes, e desvalorização. Você pode e deve fazer um comparativo consigo mesmo
na semana passada, no mês passado e no ano passado. Faça aí um histórico. Quantos livros você começou a ler e leu? Mais do que no ano passado, no mês passado? Quanto tempo você começou a investir em conhecimento, em relacionamentos ou em experiências que te tragam algo positivo? Experiências positivas. Quantos vídeos como esse, instrutivos, de informação, riqueza para a sua vida, você assistiu? Sim, aí sim você vai estar evoluindo de uma maneira extraordinária se você começar a se comparar com o seu eu do passado e avaliar se você está evoluindo. Com certeza, com o passar do tempo, você vai ver o quanto você se desenvolveu. Não se esqueça, você é incomparável. Você só deve se comparar com você no passado. As pessoas não possuem o mesmo trajeto de desenvolvimento e você também tem um trajeto de desenvolvimento pessoal único. Não se compare. Mais uma atitude de pessoas que desenvolvem inteligência emocional, essa é muito importante. Essas pessoas, elas aprenderam ou elas aprendem a ressignificar. Ressignificar significa dar um significado diferente, dar um significado novo. Essas pessoas, ou melhor, essa habilidade, ela é encontrada em pessoas que têm a inteligência emocional desenvolvida. Quanta coisa, imagine, quanta coisa nós podemos aprender se nós começarmos a desenvolver significados novos para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos. Sim, nós podemos. Tudo o que aconteceu com você você não pode esquecer dessa frase. Tudo o que aconteceu com você é fundamental para fazer você a pessoa que você é hoje. Foi fundamental, necessário e é indispensável para construir o seu eu de hoje. Tudo que acontece conosco tem sempre dois lados. Por mais que seja difícil entender, todas as coisas que aconteceram conosco têm sempre dois lados. Talvez você esteja acostumado a ver apenas um lado dessas coisas, apenas um lado negativo que você acostumou a ver. E o seu cérebro, o nosso cérebro, ele normalmente guarda sim emoções fortes e com mais facilidade emoções negativas. E o que eu estou te ensinando não é positivismo, tem a ver com aprendizado. Sim, você desenvolver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de aprendizado, pois isso contribui demais com a sua inteligência emocional. Eu vou te dar um exemplo agora e gostaria que você colocasse aqui qual estado emocional você ficaria. Imagine que você chegou no seu carro ou chegou numa sua casa, em algo que você gosta muito, e você percebeu que esse carro, essa casa, está com uma janela quebrada. Sim, ou uma porta amassada. Como você encara esse fato? Coloca aqui no comentário. Como que você encara esse fato? Como uma desgraça? Como uma maldição? Você encara como algo que deve ser encarado com muita raiva? E eu quero te dizer, esse fato é bom ou ruim? Coloca aqui nos comentários. Esse fato, um fato como esse, na sua casa ou no seu carro, é bom ou ruim? A resposta é: ele não é nem bom, ele não é nem ruim. Nem bom, nem ruim. Ele é apenas um fato. Sim, é apenas um fato. O significado somos nós que damos para aquela coisa. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso. Imagine que você acaba de ganhar o seu carro ou sua casa que você tanto almeja. Um carro ou a casa dos seus sonhos. A pessoa que chegou e entregou esse presente para você, olha para você e diz: só que eu tenho uma informação para te dar. A porta desse carro, dessa casa, está com problema. Sim, ele vai precisar de um reparo, vai precisar de um conserto. Imagine que aquele mesmo problema que havia na porta do seu carro, da sua casa, há nessa sua casa ou carro dos sonhos. É uma pequena avaria. Como você fica agora, sabendo que você está ganhando algo que você tanto almeja, mas que tem um problema na porta? Você estraga todo o sentimento de gratidão que vem sendo construído dentro de você e passa por cima daquele sentimento de gratidão e felicidade e olha só para aquele problema, entendendo que aquilo é uma desgraça?
Ou você olha para aquilo, avalia o todo, a situação por completo e agradece por ter tanto e só apenas um problema. Conseguiu entender? Você só tem problema com o carro se você tiver carro. Isso mesmo. Você só vai ter problema com uma casa se você tiver uma casa. E por aí vai. Você só terá problema com uma empresa se você tiver uma empresa. E você só vai ter problema com filhos ou com a sua família se você tiver filhos ou a sua família. Quantas vezes nós enxergamos apenas a parte que nos falta ou a parte que é necessária uma correção e nós colocamos aquele rótulo no todo, como se aquilo que fosse um fato representasse uma dificuldade como um todo. Uma vez eu vi uma frase que marcou muito a minha história. É uma frase que diz assim: imagine que a partir de hoje, tudo aquilo que você reclamar, sobre tudo aquilo que você reclamar, você vai perder. Vai desaparecer da sua vida. Daqui 1 ano, o que você teria? Essa frase me marcou muito. Então, ao invés de você olhar as situações da vida com um olhar estressado, você olhar para o seu passado como um passado de desgraça, como um passado de muita dificuldade, como algo que você deseja esquecer, apagar. Olhe com um olhar de aprendizado. Olhe como é possível aprender algo com aquela situação. Sempre é possível aprender algo com aquelas ou com situações diferentes que ocorrem na nossa vida. Sempre é possível tirar alguma lição de sabedoria de tudo que nós passamos na nossa vida. Olha só também, se eu te desse uma oportunidade agora de apagar o seu passado, você apagaria? Se eu te desse a oportunidade, você tivesse o poder de apagar situações, partes do seu passado, você apagaria? Eu tenho uma novidade para trazer para você. Jamais pense isso. Jamais coloque na sua cabeça uma tolice como essa. Você não deve jamais apagar o seu passado. Se você respondeu sim, que seja por partes do seu passado, você precisa entender uma coisa. O que aconteceu com você é de fato a sua história. Se você apagar o seu passado, você vai estar apagando quem você é. Sim, imagine que você possui um livro de cagadas, de erros e de falhas. As suas cagadas do passado. Se você apagar esse livro, se você apagar partes desse livro, você não vai conseguir corrigir novamente as suas rotas. Você não vai conseguir corrigir erros que você já errou no passado. Você não vai conseguir nem sequer ensinar alguém sobre situações que você já errou. Esse aprendizado vai ser apagado da sua história. A minha sugestão é que você pegue esse livro de cagadas do passado e transforme ele em estoque de esterco. Sim, de esterco para suas novas plantações. Pegue isso como experiências da sua vida e faça com que isso gere aprendizado e sabedoria, gere experiência para a plantação dos seus projetos, dos seus sonhos que você possui. Você é único em todo o planeta, a sua história é irrepetível, é única. Você precisa desenvolver esse aprendizado de acordo com a sua história, com o seu passado. Por último, as pessoas que querem desenvolver inteligência emocional, elas desenvolvem uma característica muito linda, vamos dizer assim. Elas desenvolvem uma habilidade muito linda nos seres humanos. É a habilidade de se refazer, de se recompor. É a habilidade da resiliência. Resiliência é um termo que surgiu na física, como a capacidade de um corpo tornar ao estado inicial depois de ter sofrido alguma pressão. Imagine uma bolinha de borracha que quando você aperta ela e solta, ela volta ao estado inicial, ou seja, a borracha é um corpo de alta resiliência. Quantas pressões você já sofreu? Quantas situações de dificuldade na vida você já passou ou pode estar ainda passando? Pressões emocionais, pressões da sua
na sua infância, na sua adolescência. É um bom exemplo de como desenvolver essa habilidade é você estabelecer hábitos diários. Você pode estabelecer hábitos de leitura, você pode estabelecer hábitos de oração, mentalização, exercício físico, ou você pode estabelecer um hábito de até mesmo tomar um banho frio. Eu sou praticante de todos esses hábitos que eu citei aqui para você, e eu faço mesmo sem vontade. Sim, faça chuva ou faça sol, faça frio ou calor, eu mantenho esses hábitos para desenvolver a resiliência. Imagine que você está diante de um chuveiro frio, em um dia chuvoso e também não tão quente, bem friozinho. Essa é uma situação difícil, mas diante dessa situação, o seu corpo, ele quer fugir, ele quer te dar desculpas, ele quer justificar o porquê não fazer. Se você se manter firme às suas decisões diante dessa situação difícil, você também vai desenvolver essa capacidade de resiliência para superar, vai aumentar o seu poder de superar situações difíceis. Ou seja, você tomou uma decisão difícil e mesmo diante de uma situação difícil, você vai manter a sua decisão, você não vai negociar formas, subterfúgios, atalhos para atingir os seus objetivos. Você não vai aceitar desculpas ou justificativas, você vai simplesmente fazer. Vá fazer o que você determinou. Se você já escreveu suas metas, se você já definiu o que você precisa fazer, você precisa agora o quê? Fazer, ir para ação. E para isso você precisa desenvolver, e você pode desenvolver resiliência, que é decidir e continuar, mesmo diante de situações difíceis. Mentalize essa frase: Deus age diante de todas as situações, fazendo com que elas contribuam para o bem das pessoas que amam a Ele. Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que acontece na sua vida, tudo que vai acontecer, vai te gerar muito aprendizado e muita sabedoria. E vai ser válido não somente para você, mas para você e para todas as pessoas que você vai ter contato ao longo de toda a sua vida. Esses hábitos, esses passos que eu te passei, aprender a ativar os seus estados emocionais, não se comparar com ninguém a não ser você mesmo. Sim, aprender a ressignificar e, com certeza, aprender a desenvolver a resiliência, esses 4 passos vão te ajudar grandemente, imensamente, a desenvolver inteligência emocional. E isso vai aumentar extraordinariamente os seus resultados. Para terminar, eu vou contar uma história para você entender o quanto que uma inteligência emocional forte, o quanto que decisões, que determinações fortes, elas podem fazer os seus resultados crescerem de uma maneira estratosférica, extraordinária. Em 1957, um cientista por nome Kurt Richter, ele realizou um experimento com alguns grupos de ratos. Isso mesmo. Kurt Richter realizou um experimento com 3 grupos de ratos. O primeiro grupo, ele utilizou ratos selvagens. O segundo grupo, ratos já domesticados, acostumados com o ser humano. E no terceiro grupo, também, ratos domésticos acostumados com o ser humano. Ele colocou esses grupos de ratos em jarros de água e deixou esses ratos nadando para avaliar o quanto tempo esses ratos iriam sobreviver. O primeiro grupo de rato selvagem, infelizmente, durou apenas alguns minutos. O segundo grupo durou em média 15 minutos. Guarde esse número, durou em média 15 minutos. E o terceiro grupo, eles adotaram uma atitude diferente. Eles colocaram os ratos para nadar e antes que eles se afogassem, por volta de 8 a 10 minutos, eles retiraram esses ratos já cansados de nadar, colocaram em um ambiente seguro e quente para eles se aquecerem e descansarem. E depois de 1 hora, eles retornaram esse terceiro grupo de ratos para os mesmos jarros de água. E agora eu desafio você a colocar aqui nos comentários quantas horas você acha que esse grupo de rato continuou nadando. Lembre-se, o primeiro durou poucos minutos, o segundo durou 15 minutos e esse terceiro grupo ele foi colocado, foi retirado para descansar e foi novamente colocado nos jarros de água.
Nessa segunda tentativa, quanto tempo você acha que esse terceiro grupo permaneceu nadando? Será que foram o mesmo tempo? Foi menos? Foi mais? Será que foi mais 5, 10, 15, 20 minutos? Será que eles duraram tanto? Admirem, esses ratos nadaram em média 60 horas. Isso mesmo, 60 horas. Milhares de percentuais a mais do que eles tinham nadado da primeira vez. E por que eles nadaram tanto? Os cientistas concluíram que os sentimentos, os pensamentos que geraram na mente desses ratos foram de que eles seriam novamente resgatados para descansar e para se secarem. Ou seja, os ratos desenvolveram uma mentalidade de esperança. Eles acreditavam que logo alguns desses seres humanos iriam retirá-los e colocá-los para descansar. Eles nadaram de 15 minutos para 60 horas em média. Isso é extraordinário. Isso nos ajuda a entender que mais são as pessoas que desistem do que as que fracassam. E você, já desistiu de qual decisão que você tomou? Você está aprendendo agora e aprendeu. Você aprendeu agora a ativar estados emocionais. Você aprendeu agora a não se comparar. Você aprendeu agora a desenvolver esse pensamento de aprendizado. Você sim aprendeu a ressignificar e ter resiliência. Você vai colocar em prática? Você vai continuar ou vai desistir perante os seus objetivos? É extraordinário o que a mente é capaz de fazer quando ela acredita em resultados melhores. Você foi feito para prosperar. Não se esqueça disso. Você foi feito em sua essência para prosperar sobre todas as coisas. Se você acreditar nisso, com certeza, você vai chegar mais longe do que já um dia sonhou e vai ter resultados muito mais extraordinários do que um dia você ou alguém apostou que você teria. Não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback, que eu estarei aqui semanalmente compartilhando com você conhecimento sobre finanças e sobre todas as áreas da vida. As áreas financeiras são uma consequência das outras áreas, principalmente as internas, pois a área financeira é uma consequência de outras áreas, principalmente a área interna, a inteligência emocional, e vai resultar em bons frutos para você e para sua família. Não se esqueça, você foi feito para prosperar. Deus te abençoe, um forte abraço.